Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31 a 39, palavra do Senhor. Romanos, capítulo 8, versículo 31. A Letícia aí, a nossa futura violinista também, né? Deus abençoe. Romanos capítulo 8, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presentes, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Mais uma palavra de oração. Deus, nós estamos na tua presença, Senhor, e queremos rogar a iluminação do teu Espírito para a compreensão da tua palavra e para a edificação de nossas vidas. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, nós vivemos um tempo em que é muito fácil perder o chamado equilíbrio emocional e espiritual. Há muita gente quebrada emocionalmente, cuja espiritualidade tem sido refém das circunstâncias. Uma dificuldade que muitos enfrentam na atualidade é aceitar a realidade e responder a ela apropriadamente. As nossas reações emocionais emergem da forma como pensamos sobre a vida e os acontecimentos. Sabemos que não são as realidades externas que nos perturbam, mas muitas vezes o julgamento que fazemos sobre elas, sobretudo a forma como cremos que Deus participa delas. O apóstolo Paulo, nesse texto na carta aos Romanos, aos irmãos que viviam na capital do Império Romano, faz 4 perguntas retóricas que nos ajudam a construir a estrutura espiritual dos nossos pensamentos, capaz de produzir sentimentos e atitudes, de tal modo que nas diferentes situações da vida nós possamos reagir de maneira equilibrada, nós possamos reagir de maneira que nós temos a plena convicção de que Deus participa de todas as circunstâncias de nossas vidas, que nós tenhamos a hombridade, a sabedoria de reagir de maneira positiva a todas as situações da vida. São perguntas que podem produzir consolo e equilíbrio emocional na vida dos cristãos. Vamos então meditar nessas 4 perguntas. Aqui o texto deixa muito claro que essas 4 perguntas são perguntas retóricas, são perguntas que em si já contêm a resposta. Mas vamos meditar então, pensando nessas perguntas e como elas podem gerar equilíbrio emocional diante das circunstâncias da vida. Sim, porque se todos nós vivemos experiências diversas, esse texto e essas perguntas, elas produzem em nós uma estrutura de pensamento de tal modo que possamos reagir de maneira positiva a todas as circunstâncias da vida. Meditemos então, aqui no versículo 31, nós temos a primeira pergunta. Diz assim a palavra
palavra de Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus amados irmãos, a primeira pergunta é, primeiro Paulo está contextualizando, ele estava falando da intercessão do Espírito, ele estava falando das dificuldades, aí ele primeiro pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas, das lutas, das dificuldades, das tribulações. Aí então ele faz a primeira pergunta retórica: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus queridos, nós sabemos que existem muitas coisas neste mundo que conspiram contra nós. Existem acidentes, doenças, morte, existem situações, crises financeiras, conjugais, existem fofocas, calúnias, oposição, perseguição. De forma muito clara, a Bíblia nos diz que convém entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Todos nós experimentamos tribulações, dificuldades, sofrimento. Ninguém, absolutamente ninguém está imune aos problemas e aos sofrimentos que acompanham a condição humana. Sim, nós podemos dizer que há muita coisa contra nós, portanto nós precisamos estar cada dia conscientes de que diariamente enfrentamos o contra nós. Nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos tribulações. Mas aí o apóstolo Paulo aqui nos dá, nesta primeira pergunta retórica, uma convicção tremenda. Ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? A grande questão que se coloca para nós é que como reagimos emocionalmente a essas coisas que vêm contra nós: lutas, tribulações, desemprego, dificuldade, crise financeira, crise conjugal, decepções, oposição, perseguição. Qual é a nossa reação emocional diante dessas lutas que a vida nos apresenta? Nós fugimos? Nós nos vitimizamos? Nós responsabilizamos os outros? Nós duvidamos de Deus? A verdade é que Paulo aqui, quando faz essa pergunta, ele está convicto de que, mesmo que muitas coisas sejam contra nós, mesmo que tudo, de alguma forma se levante contra nós, há algo que faz toda a diferença na vida do cristão. Ele diz: Deus é por nós. Amém, amados? Olha que coisa preciosa que eu e você precisamos aprender de uma vez por todas. Por mais que tenhamos lutas, por mais que tenhamos tribulações, por mais que tenhamos dificuldades, por mais que a vida nos apresente sofrimento, há um Deus todo-poderoso, há um Deus soberano, há um Deus que é criador, há um Deus que domina tudo e todos, que a palavra de Deus nos diz: esse Deus é por nós. Amém, amados? Olha que coisa preciosa. O Deus criador, o Deus soberano, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é por nós. Por conta disso, tudo mais pode ser minimizado. Essa era a convicção do apóstolo Paulo, e ele está aqui moldando os pensamentos dos irmãos lá de Roma, mostrando que as emoções, as reações, as lutas e as dificuldades que a vida nos apresenta podem ser moldadas a partir desta profunda convicção do apóstolo Paulo. Deus é por nós. Deus luta as nossas guerras. Deus está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E aí o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? Amém, amados? Nós precisamos estar plenamente convictos disso. Victor Frankl foi um psiquiatra judeu que foi colocado ali naquele campo de concentração de Auschwitz, e ele passou ali cerca de 2 anos, e ele então notou que havia uma diferença entre os presos que sucumbiam diante daquelas atrocidades que fizeram para com os judeus ali no campo de Auschwitz, e havia outros que reagiam a toda aquela atrocidade de maneira positiva. E Victor Frankl descobriu que aqueles que não tinham propósito,
sentido, aqueles que não tinham esperança, sucumbiam facilmente diante de todas aquelas atrocidades. Mas aqueles que tinham esperança, aqueles que tinham convicção, aqueles que tinham fé, aqueles que tinham propósito, mesmo em meio ao sofrimento, reagiam de maneira positiva, de tal modo que sabiam sofrer, né? Que sabiam então passar por aquela situação de maneira altaneira. E aí então o famoso psiquiatra dizia, né, que há toda uma diferença em reagir de maneira positiva às lutas, às dificuldades da vida. E ele, como bom judeu, né, declarava que a questão da fé, a questão da esperança, a questão do propósito, mas sobretudo a questão, o fator Deus faz toda a diferença, fez toda a diferença na vida daqueles judeus que experimentaram as atrocidades do campo de concentração de Auschwitz. Meus irmãos, nós podemos aprender que a vida nos apresentará dificuldades, lutas, provações, né, decepções, né, provações de toda sorte, mas que tenhamos a plena convicção, como o apóstolo Paulo aqui expressa, a Deus soberano, poderoso, eterno, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que controla todas as coisas. Esse Deus, Ele é por nós. Amém, amados? Regozije no Senhor por isso. Saiba que você não está só. Saiba que você não está, né, só diante das dificuldades, das lutas da vida, mas há um Deus que está ao seu lado e que a Bíblia Sagrada diz, Ele luta as nossas guerras. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto prossegue. E a segunda pergunta que está aqui no versículo 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A segunda pergunta aqui retórica do apóstolo Paulo tem a ver com o cuidado de Deus para conosco. Sim, no versículo 32 ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós vivemos numa era de muita ansiedade e temor. Há uma incerteza sobre o futuro da humanidade pairando sobre os corações. O apóstolo Paulo, sabedor desta ansiedade que marca o coração humano, ele nos convida a pensar sobre o fato de que Deus na cruz já nos deu o melhor, já nos deu o que há de mais precioso, o seu Filho. Portanto, esse Deus que nos dá o que há de mais precioso, que havia, o que há de mais precioso, que era o seu Filho, não deixará de nos dar nenhuma outra coisa que nos seja necessária. A Bíblia Sagrada diz, né, que nós muitas vezes, Jesus mesmo ensinando no Sermão do Monte, que muitas vezes estamos a murmurar e a pensar, né, que haveremos de comer, que haveremos de beber, que haveremos de vestir, e aí Jesus diz, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus orienta os seus discípulos, orienta a todos nós a buscar prioritariamente o reino de Deus, a confiança em Deus, a fé em Deus, a busca de Deus, porque as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas esse texto em especial, lá de Romanos 8,32, o apóstolo Paulo está dizendo, se Deus, que é Deus, soberano, poderoso, provedor, já nos proveu, já nos deu, já nos entregou o que havia, o que há de mais precioso, que é a pessoa de Jesus, para vir à cruz, morrer pelos nossos pecados, nos dar a salvação eterna. E aí Paulo então faz essa pergunta retórica: como não nos dará de maneira graciosa com ele, com Jesus, todas as coisas? Portanto, a ansiedade que muitas vezes invade o nosso coração deve ser lançada fora pelo pensamento, né, precioso que Paulo está dizendo aqui, que se Deus já nos deu Jesus, Ele vai nos dar todas as coisas necessárias para o nosso viver. Amém, amados? Nós devemos aqui, nesse texto, entender que o apóstolo Paulo está falando aqui do cuidado de Deus.
Sim, Deus tem o seu cuidado, Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida da sua igreja, Deus cuida dos seus eleitos. Portanto, na mesma linha, o apóstolo Pedro, escrevendo aos cristãos espalhados por todo o império, dizia: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida do seu povo, porque Ele já nos deu, Ele já nos entregou o que há de mais precioso, Jesus, para morrer na cruz pela nossa salvação. Como Deus não nos dará as outras coisas, que são menores, mas que muitas vezes são importantes, são necessárias para nós? Se Deus já nos deu o que há de mais precioso, o seu Filho, como Ele não nos dará de maneira graciosa todas as coisas? Amém, amados? Sim, meus irmãos, nós devemos lançar fora toda a ansiedade e temor do futuro, pois o Senhor cuida do seu povo, cuida de mim, cuida de você. Por mais que a preocupação, a ansiedade muitas vezes esteja em nossa mente, vamos lançar fora isso, porque se de fato o Senhor já nos deu Jesus, Ele nos dará as outras coisas, Ele nos dará o sustento diário, Ele nos dará a direção, Ele nos dará a proteção, Ele nos dará a sua provisão. Amém, queridos? Eu lembro que eu morava em João Pessoa, estava implantando igreja lá com a minha esposa Cristina, e o nosso sustento vinha lá do Rio Grande do Norte, da denominação que eu pertencia. Ela fazia, uma oferta mensal, e aí mandavam, a minha cômora, o meu salário vinha de lá, e às vezes atrasava, e aí de alguma forma as contas, tinha data para vencer, e aí eu ficava preocupado. E uma vez eu lembro que eu estava numa situação dessa, lá numa livraria em João Pessoa, fazia muita amizade com livrarias evangélicas, com os vendedores, às vezes com o gerente também, com o dono. E aí eu estava numa livraria evangélica, e preocupado, porque as contas já estavam chegando, já estavam batendo, e o salário nada de chegar na conta. E eu lá olhando os livros, aí de alguma forma compartilhei com um dos vendedores, que era meu amigo Elcio. E aí disse: olha, eu estou numa situação difícil, que o salário ainda não chegou, e as contas já estão vencendo. Rapaz, eu confesso que eu estou preocupado, porque as contas já estão chegando, já estão vencendo as datas, e nada do salário chegar. Aí o Elcio olhou para mim e disse: mas pastor, Filipenses 4,19, Filipenses 4,19, pastor, o senhor tem que cada vez mais se fiar. Filipenses 4,19. Aí eu, tá certo. E aí, voltei para casa, conheci o texto, mas não de cor, Aí eu fui para casa. Quando cheguei em casa, aí abri a Bíblia, Filipenses capítulo 4, versículo 19. Um texto que ele disse que eu tinha que me fiar, então vou olhar lá. Aí o texto de Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Isso entrou no meu coração como a paz do Senhor, de tal modo que eu descansei do Senhor, e a provisão de Deus se manifestou, de tal modo que dias depois eu já estava com o salário na conta, já estava pagando as contas, mas eu aprendi nesse texto, nessa citação, que aquele amado, saudoso já, me fez naquele momento: pastor, se fia em Filipenses 4,19. De fato, meus amados, o texto de Filipenses 4,19 nos diz, o apóstolo Paulo dizendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, não segundo a nossa necessidade, mas segundo a riqueza dele. Deus é rico, Deus é o dono da prata, Deus é o dono do ouro, Deus tem o controle de todas as coisas. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Ele supriu, Ele supre, Ele suprirá, porque Ele é Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que guarda, Ele é o Deus que provê. Mas vamos para a terceira pergunta, que está no versículo 33. Olha aí: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
É Deus quem o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A terceira pergunta é composta de duas indagações, mas que enfatiza o mesmo assunto. Paulo indaga: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Meus queridos, nós temos um acusador. A Bíblia Sagrada diz lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que nós temos um acusador, o inimigo, que, de alguma forma, se coloca diante de Deus para nos acusar. Ele é expert em acusação, acusa-nos dos nossos pecados, acusa das nossas transgressões, acusa das nossas falhas, acusa de tudo aquilo que falhamos, que erramos, que transgredimos a lei de Deus. E Paulo estava plenamente consciente disso, que havia uma acusação contra nós, ou acusações contra nós por parte do inimigo. Mas muitas vezes não precisa ser tão somente o diabo, mas muitas vezes pessoas que estão próximas a nós, que estão ao nosso redor, que estão no nosso trabalho, na faculdade, na parentela, também se levantam para nos acusar de algo, para de alguma forma nos constranger, para de alguma forma nos condenar. E aí o apóstolo Paulo, pensando nessas duas questões, tanto o inimigo quanto pessoas humanas mesmo, que muitas vezes nos acusam e querem nos condenar, o apóstolo Paulo faz essa pergunta retórica: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele mesmo responde nessa pergunta: é Deus quem os justifica. Meus amados, é por isso que Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o qual crucificaram, o qual não andam mais segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito. Portanto, meus amados irmãos, nós fomos justificados. Deus nos declarou justo, Deus nos absolveu, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não por causa do nosso caráter, das nossas ações, mas por causa de Jesus que morreu na cruz. Amém? É por isso que no versículo 34 ele diz: quem os condenará? Nós poderíamos de fato ser condenados pelas nossas ações, pelas nossas obras, pelas nossas falhas, mas aí, quando Deus olha para nós, Ele nos olha a partir de Cristo. E aí o versículo 34 diz: é Cristo quem morreu. Morreu para quê? Pelos nossos pecados. Mas não somente isso, ou antes, quem ressuscitou para a justificação dos nossos pecados, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo então nos coloca aqui três questões fundamentais, Nada pode nos condenar. Primeiro, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, porque Cristo ressuscitou para nos justificar pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, Cristo está à direita de Deus hoje, fazendo o quê? Intercedendo. É por isso que a Bíblia diz lá no livro de 1 João: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Sim, meus amados, nós pecamos, nós falhamos, mas Jesus morreu, ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo, clamando, advogando em meu e em seu favor. Você pode dizer amém por isso? Graças a Deus, graças a Deus. E aí o apóstolo Paulo também usa aqui uma expressão que é muito cara para nós presbiterianos, calvinistas. Ele diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós somos eleitos do Senhor. Deus nos escolheu, O texto sagrado diz que ele diz também lá em Efésios que ele nos predestinou, que ele nos escolheu. Nós não temos assim muita ideia, teologicamente é uma questão complexa, do que seria a predestinação, do que seria a eleição, mas o fato é que é uma doutrina bíblica e nós nos fiamos nela. Nós fomos eleitos de Deus, nós fomos escolhidos por Deus em Cristo. Portanto, nada pode nos acusar, nada pode nos condenar.
Senhor. Amém, amados? E aí, meus irmãos, o texto traz-nos uma quarta e última pergunta. Está no versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? A quarta e última pergunta trata de situações que podem nos fazer sentir que Deus se esqueceu de nós. O apóstolo Paulo iniciou isso na própria pele. Cada uma dessas situações citadas: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, ele diz que a angústia foi de tal modo na vida dele que ele desesperou da própria vida, né? Às vezes a gente entende Paulo como um gigante na fé, de fato ele foi, mas ele chega a dizer lá no capítulo 1 da 2ª Epístola aos Coríntios, que ele foi tomado de uma tal angústia que ele desesperou da própria vida. Está lá no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 8. Eu vou ler, só para que os irmãos se localizem, né? Diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo experimentou o que é angústia, o que é tribulação, mas ele diz no versículo 9, ainda nesse mesmo capítulo: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então Paulo estava bem consciente que a angústia, de que a tribulação era algo, né, que ele tinha experimentado e que nós também poderíamos experimentar: angústia, perseguição, fome, nudez, privação, perigos. São essas experiências que em menor ou em maior grau também nós enfrentamos. São situações que têm o potencial de nos fazer sentirmos abandonados. O próprio Jesus reconheceu que o poder que tem a angústia e a perseguição de solapar a fé de um suposto cristão. Jesus contou isso na parábola do semeador. Ele disse que, vindo a angústia e os cuidados deste mundo, a semente é arrancada. Porém, aqui no texto de Romanos, o apóstolo Paulo nos afirma que estas coisas não podem separar-nos do amor do Senhor. Romanos 8, 35. Quem nos separará? E aí no versículo 8 ele continua e afirma: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a convicção do apóstolo Paulo, e essa deve ser a nossa convicção. Sim, meus amados, porque muitas vezes nós encontramos cristãos inconstantes, cristãos que hoje estão firmes e amanhã poderão não estar. Mas aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma afirmação que deve solidificar, que deve alicerçar a nossa comunhão com Deus. Ele diz: nada, eu estou bem certo de nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Deus, Ele nos ama, e nós precisamos estar constantemente na sua presença, o amando, o servindo, o glorificando e afirmando com toda a convicção, como o apóstolo Paulo: nada vai me separar do grande amor de Deus. Amém, amados? É assim que as lutas virão, é assim que decepções virão, é assim que dificuldades virão. Mas você esteja convicto como o apóstolo Paulo, porque ele diz lá no versículo 37, por mais que haja lutas, dificuldades, tribulações,
de toda sorte. Ele diz no versículo 37, em todas essas coisas, por mais que haja essas coisas, e nelas, e por causa delas, se você permanece firme, se você permanece na presença do Senhor, Paulo está dizendo, nós somos mais que vencedores. Todo aquele que é um verdadeiro cristão e que permanece na presença do Senhor não é só um mero vencedor. Paulo está dizendo que é mais do que vencedor. A expressão no original é hiper, né? A ideia de super vencedor, né? De mega vencedor, mais que vencedor. Esse deve ser o sentimento que deve pairar na sua mente e coração em meio às lutas e tribulações, em meio às dificuldades, em meio às lutas e provações da vida. Eu, você, nós em Cristo somos mais que vencedores. Jesus certa vez afirmou, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você também vence o mundo. Você também é vencedor, como diz o apóstolo Paulo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quê? Por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém? Vamos terminar então essa reflexão, entendendo que aqui há 4 perguntas retóricas, mas são 4 perguntas cheias de consolo e que podem gerar em nós um equilíbrio emocional diante das dificuldades que a vida nos apresenta. Aprendemos aqui com o apóstolo Paulo que as nossas respostas ou as nossas reações aos fatos não são determinadas por eles, mas pelo julgamento que fazemos deles. Se julgamos que uma aprovação tem o poder de nos afastar do amor de Deus, certamente nos fará. Se julgamos que qualquer pessoa pode levantar uma acusação contra nós e nos fazer sentir-nos culpados, certamente isso acontecerá. Agora, precisamos entender que fazer estas perguntas não mudam as circunstâncias, mas mudam a forma como vemos e julgamos essas circunstâncias. Ao fazê-las, adquirimos uma perspectiva correta dos nossos sentimentos e emoções. Por isso, Paulo perguntou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, se o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus em Cristo? Amém? Que Deus possa estar cada dia moldando o nosso pensamento, para em meio às lutas e dificuldades da vida, termos uma reação positiva, uma reação completamente convicta, como o apóstolo Paulo, que afirmou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, estamos